Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, mais uma oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor e levar uma palavra para você, né? A nossa live de toda quinta-feira, conhecendo a palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Paulino Silva, né? E o meu amigo Miller, nós aqui nos estúdios, né, da Igreja Renovar em Cristo, procurando sempre trazer uma palavra de Deus para ensino, conhecimento, até mesmo você rememorar coisas que já fazem parte, né, do seu cabedal de conhecimento, mas que por um outro motivo, até por, quem sabe o HD já está cheinho, né, a gente acaba esquecendo. O desejo do meu coração e da Igreja Renovar em Cristo é que você tenha uma audiência abençoada. Que Deus do céu ministre sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Supra tuas necessidades em Cristo Jesus. E que você venha a ser edificado e sustentado por esta palavra. Amém? Amados, livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, pelo Filho nos falou, a quem constituiu o herdeiro de tudo que fez no mundo, tá? E que por ele fez o mundo. Quero falar alguma coisa para nós meditar sobre o falar de Deus. Tá? Na realidade, coisas que acontecem quando Deus fala. O que significa falar? Bom, falar é o quê? Verbalizar. É dar vida ao verbo, né? As palavras, expressões idiomáticas que existe aqui no mundo das ideias. E ela é o ato de expressar o quê? Pensamento, desejos, opiniões, né? Intenções. Até podemos dizer emoção no falar, emoções, dizer algo, comentar, dialogar, tá? Parlar do italiano, né? Demo parlare, de parlar. E por que não falar também prosear, né? Jogar conversa de sabedoria. Porém, a pergunta é assim: o que acontece quando Deus fala? E será que Deus ainda fala hoje com seus filhos, com seus servos? Será que Deus continua ministrando pela sua voz, pela sua palavra, que a maior de todas as profecias é a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo e que fechou o cânon do Novo Testamento lá pelo ano 150. Bom, eu sei que tem pessoas que não acreditam que Deus continua falando. Alguns acham que Deus falou só no começo da igreja primitiva para encorajar, para impulsionar, etc. E depois, quando a igreja foi formatada, Deus parou. Aí, de repente, esse cessacionismo, ele não é bíblico. Eu tenho como não bíblico. Mas o próprio Albert Einstein, né, que tinha uma descendência judaica, ele disse que ele não cria num Deus que se relacionava com as suas criaturas. Para ele, Deus criou o mundo, determinou, as coisas vieram a existir, e o homem está deixado aí para ser aquilo que o homem é. Deixado ao léu. Mas a Bíblia não fala isso. Vamos lá. O que acontece quando Deus fala? Bom, no princípio, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, nós temos, disse Deus, Deus falou, Deus ordenou, haja luz, e houve luz. A luz veio existir. Bom, Deus, como alguém que é luz pura, em ato o tempo todo,
Eles precisavam do quê? De luz. Não que Deus não enxergue e não conheça as trevas. Conhece. Nada está não revelado diante dos seus olhos. Aí Deus diz, haja luz. Mas o que acontece daí nesse momento quando Deus fala? Preste atenção. Deus gera vida. Deus gera o inexistente que se manifesta pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra passa a existir e torna-se o quê? Realidade. Quero ler junto com vocês Romanos, no capítulo 4 e no versículo 17, lá na parte B, que diz assim: Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama, preste bem atenção, amado, olha a revelação, e chama as coisas que não são como que se já fossem. Então me parece que o versículo está dizendo aqui que Deus criou as coisas e elas vieram a existir não daquilo que é aparente, que nós estamos vendo hoje, porque Deus não tinha matéria-prima. Então o poder criador da sua palavra disse, haja. Mas, amados, não sei se você já meditou, da onde que veio isso? Se Deus não tinha uma matéria-prima, que nem temos nós, para fabricar o tijolo, temos o barro. Para construir uma casa, a árvore e as tábuas, né? Para construir uma estrutura de ferro, alguém tira o ferro, faz lá os lingotes e o que é necessário se constrói. Não, aqui Deus não tem matéria-prima. O poder da sua palavra traz o existente. Agora, eu quero te chamar de novo a atenção para Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O que temos aqui? Aqui temos uma palavra que diz assim: pela fé, revelação, entendemos que os mundos, plural, foram criados pela palavra de Deus, pelo falar de Deus. De maneira que o visível que se vê hoje não foi feito do que se vê. Ou seja, Deus, eu às vezes falo na igreja que lá no céu tem o almoxarifado de Deus. Eles não existem aqui, porque tudo que tem aqui na terra é uma cópia da existência do perfeito no céu. Tanto é que a palavra diz que lá não entra nada imperfeito. E quando Deus cria o universo, tá? Deus chama o perfeito à existência. É se como Deus falasse para o anjo, vai lá e traz a luz. Pá, e Deus disse, haja luz, ela vem existir pelo poder da sua palavra, que está lá no mundo seu da eternidade. Quando Deus diz, haja terra, anteriormente já na sua presciência ele tinha projetado. E está aqui, na sua mente. E aí quando fala, é algo já pré-determinado de ser, como nós temos hoje. Amados, e isso corrobora para nós entender o chamado ex nihilo, ou seja, o existir sem existir nada antes. E é um ato de Deus criando o universo do nada, o ex nihilo, sem matéria-prima, porque antes haveria o quê? O nada. E desse nada, tá? Do zero existencial, Deus, tá? Criou. E Deus não é somente o organizador da matéria eterna, segundo alguns gregos, que diz que a matéria sempre ela existiu. Mas Deus é a causa primeira. Deus antes de existir qualquer coisa. Ele é a causa de tudo. Ele é o causador incausado. Perdão. Quando falou da existência do nada e ele gerou o universo, tá? Seres angelicais, matéria e vida vieram a
existir. Olhando para o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 5, o que nós temos? Olha só. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, lá no tempo antigo, antes de qualquer coisa, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio das águas ela o quê? Subsiste. No meio das águas ela está e permanece. E ela subsiste por si? Não. O poder da palavra de Deus que criou os tempos, na sua rotação e translação, ali está a terra. E olha, pasme, meu amado, se não me falha a memória, 371 mil ou 375 mil quilômetros por hora a terra gira. Interessante, né? Ninguém sai voando de cima, né? Ninguém sai tipo assim catapultado, porque é o poder de Deus quando Deus fala e Deus determina. Por exemplo, Deus falou para o mar, tu vem até aqui, maré alta, e lá no fundo maré baixa. E pronto, pela sua rotação e influência da lua, dos ventos, etc., temos maré alta e maré baixa. Amados, coroa da criação. Lá em Gênesis 26, vou ler para ti, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Vejamos só, Deus está aqui quando ele diz façamos. Façamos. Miller, quem que Deus está convidando? Anjos? O arcanjo Miguel? Querubins? Serafins? Seres espirituais, que como diz a Bíblia, olhos por fora e olhos por dentro? Não. Por quê? Anjos, arcanjo, um só, querubins e serafins, e esses outros seres angelicais, não têm poder de criação. Ué, mas por que, pastor? Porque não tem. Porque são criaturas, foram criados. Tem certo poder e dentro desse poder eles atuam. E esse poder de expressão, eles expressam o próprio Deus. Deles, eles não têm nada para expressar. Então, eles recebem de Deus e eles o quê? Expressam. E não são anjos, não. Tá? Aqui está explícita, nesse façamos o homem, a trindade. O homem é o Tselem ou é o Demut de Deus. Tselem ou Demut no hebraico, que é o quê? Imagem e semelhança. Daquilo que somos o quê? Espirituais, éticos, morais e caráter. Que Deus é espiritual, santo, santo, santo. Deus é ético, moral. A base do seu trono é a verdade, o amor, a fidelidade, a imutabilidade, a presciência, e aí vai, nós poderíamos falar um monte. Deus formou o homem, e a palavra formar, no hebraico, é yatsar, que é o quê? Ele moldou um corpo do barro. Aí ele toma o barro, porque ele já havia criado o universo, né? O universo como mundo, e ele toma do barro e cria um corpo. Agora, em relação à alma, tá? E o nosso espírito, que a alma no grego é psique, e o espírito é o nefesh, que é fôlego de vida. O que a Bíblia diz? Soprou nas suas narinas e o homem passou a ser o quê? A alma vivente.
pôs dentro do homem, vindo de si, parte da sua própria o quê? Existência, tá? Olhando para o livro de Jó, no capítulo 34, livro de Jó, capítulo 34 e no versículo 14 e 15, diz assim: se Deus quisesse e retirasse o seu espírito, olha bem, e fôlego de vida, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. O homem voltaria ao pó. Então veja bem, há uma parte daquela essência santa de Deus dada e colocada diante de nós. E aí quando Deus falou, façamos um homem, Deus acaba o quê? Fazendo o que nós somos. Corrobora com essa palavra 1 Tessalonicenses 5:23. E que diz que nós devemos nos santificar em todo o nosso espírito, alma e corpo. O que é isso? Isso é uma citação de que nós também somos um ser o quê? Tricotômico. Tricotômico. Alguns dizem que nós somos dicotômicos, que alma e espírito são inseparáveis. Eu acho que é separável, meu irmão. Porque tem uma passagem lá no Velho Testamento que diz que o espírito volte para Deus que o deu. E a alma, não fala que a alma volta para Deus. A não ser que morra em salvação. Aí espírito e alma voltam para Deus. O espírito é o sopro de vida, que Deus se comunica dentro de nós com o nosso espírito. E a alma tem a comunicação com o espírito e ela dá sentido a nós, para nós entendermos, para nós sentirmos através do tato, olfato, visão, paladar e tato as coisas do mundo terreno, do mundo o quê? Carnal. E aí nós somos tricotômicos e pelo poder do seu nome criou o homem pelo poder da sua palavra. Nós viemos a existir. Mas e para que Deus nos criou? Para sermos o quê? Para a sua glória. Então veja bem, Deus não fala, meu amado, só por falar, fazer propaganda de si, ele não precisa. Deus quando fala, acontece coisas, acontece vida. Agora veja bem, quando Deus fala, a operação através da sua o quê? Palavra. Livro escrito por Isaías, no capítulo 55 e no versículo 11. Olha só o que fala Isaías em torno de 800 anos antes da vinda de Jesus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Bom, Deus falou, proferiu. Essa palavra veio ter vida, veio ter existência do verbo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Então, a palavra que Deus fala e sai da boca dela, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Ela faz aquilo que Deus deseja. Agora veja bem, e prosperará naquilo que eu enviei, ou seja, vai ter sucesso. Então Deus não fica falando pelos cotovelos, blá, 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 blá. Não. Deus fala para que aconteçam grandes obras. A palavra de Deus no mundo é o verbo. A palavra de Deus em nós, na igreja, é o verbo. É o que diz lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Confesso que eu tenho uma paixão por isso. Porque muito se tratava sobre o verbo, sobre o logos, quando eu fiz filosofia lá na UNO Chapecó. E aqui diz assim, quando eu fiz filosofia, diz, no princípio era o verbo. Quem era no princípio? O verbo, poder, a palavra, a existência. E o verbo, poder, palavra e existência, estava com Deus. E o verbo, poder, a palavra e a existência era Deus. Ele, o poder, o verbo, a palavra, a existência, estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por meio dele. O poder, a palavra, o verbo, a existência e o logos. E sem ele, esse logos, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Então veja bem, quando Deus fala, coisas tremendas, maravilhosas, acabam o quê? Acontecendo na nossa vida, amado. Acontecendo. Filipenses, capítulo, vamos ver aqui? Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Aqui fala sobre o Cristo se despindo, veja bem, ó, tá? Da sua essência, por causa da paixão, amor pelas almas, pela sua vida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser fosse igual a Deus. Era algo a qual não devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra. E achado em forma de homem, tá? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então veja bem, o Deus Todo-Poderoso que criou você e eu, a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança também de Jesus, que um dia se fez carne, veio esse mundo, sofreu, padeceu, mas que ressuscitou e subiu para o céu. Agora veja bem, também a sua palavra são as boas novas de salvação. Livro de Lucas, no capítulo 2. Que maratona bíblica, hein? Que maratona bíblica. Livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11. E o anjo disse: eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa semente no chão é a palavra que dá fruto. Mateus capítulo 13, versículo 20 ou 23. Uma caiu no caminho, os pássaros comeram. Outra caiu no meio das pedras, por não ter raiz profunda e falta de terra, morreu queimada pelo sol. Outra cai no meio dos espinhos, é sufocada. Os cuidados dessa vida. E outra, ela caiu aonde? No boa terra e deu fruto. 30, 60 e 100 por um. Ou seja, a palavra que sai da boca do Senhor, quando ele fala, não volta vazia. A pregação da palavra na igreja, quando você ouve a palavra, se tu permite ela fazer guarida no teu coração, ela vai ter ação de mudança e transformação. Do homem interior, espiritual, do homem físico, através de curas e libertações, e na psique do homem também. Jesus, amado, em relação à sua palavra, é o unigênito de Deus, o Cordeiro, tá? Que veio cumprir a sua missão. Hebreus, vamos ver lá? Hebreus no capítulo 10. Vamos abrir uma palavra aqui? Hebreus no capítulo 10, preste atenção, versículo 7, diz assim: então acrescentou: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Qual é o primeiro? O primeiro pacto da aliança do Velho Testamento e da lei. E estabelece o segundo pacto no meu sangue. Tá? E o versículo 7. Eu disse, aqui estou, e no rolo do livro está escrito acerca de mim. Venho aqui, Deus, para fazer a tua vontade. Ou seja, presta atenção. Foi substituído o sacrifício do Velho Testamento dos animais por Cristo, sendo ele o sacrifício perfeito. Antes nenhum e depois nem outro. Ele era o sacrifício o quê? Perfeito.
E ele estabeleceu uma nova externa aliança no seu sangue. Na cruz ele disse: está consumado. Ou seja, a ação, a operação da salvação notabilizou-se na pessoa de Jesus, quando é dito: eu sou o Cordeiro, tá, que vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Amados em Cristo Jesus, para nós encerrarmos, quando Deus fala pela sua palavra, o homem fica vivo, porque a palavra transmite vida. Quer a palavra que você leia, e aqui está a fonte da vida, ou você pela fé ouve uma mensagem e acata no seu coração. Quero ler para vocês no livro de Deuteronômios. Vamos lá? Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos achar aqui? Deuteronômio no capítulo 5. Vamos achar Deuteronômio capítulo 5. E no versículo 24, na parte B. Olha só. Vimos hoje que Deus fala com o homem e que esse permanece o que? Vivo. Então Deus fala com o homem e transmite vida. Deus não fala para matar, para esculhambar com o homem. Deus avisa, mostra e fala. Um dia, os que morrerem não em salvação vão ter que comparecer diante do tribunal do trono branco. No julgamento das nações também. Deuteronômio, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 22, Deus usa Moisés para rememorizar a lei ao povo, quando diz: o homem se mantém vivo quando Deus fala conosco e reitera seu amor, misericórdia e compaixão em Cristo Jesus, hoje no formato do Novo Testamento. Alguém pode dizer: isto é coisa do Velho Testamento. E como fica hoje? Fica o que nós acabamos de ler, e eu quero fazer você se lembrar. Lá no livro de Deuteronômio. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas de vários modos e várias maneiras. Velho Testamento. Novo. A nós hoje, eu e você, a Igreja de Cristo, tá? Nos falou nos últimos dias pelo Filho. Por quem? Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, que está aqui na minha frente, a Bíblia Sagrada, tá? A quem constituiu o herdeiro de tudo e através de quem fez o mundo. Amantíssimo, entenda e observe, tá? Se Deus ainda tem falado, se Deus ainda fala contigo. Veja bem, vamos lá. Primeiro, falou Jesus em seu batismo. Deus fala com Jesus em seu batismo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando está sendo batizado, né, uma voz do céu fala: esse é meu filho em quem tenho me comprazido, me alegrado. A ele ouviu. Falou com Paulo lá em 2 Coríntios, vamos achar aqui, no capítulo 13, Deus fala com Paulo, no versículo 3, vamos lá, capítulo 13, versículo 3, visto que buscais uma prova de Cristo, de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Quer dizer, buscavam uma prova de que Deus falava através de Paulo e com Paulo. E Atos também, né? Capítulo 3, versículo 6. Falou e fala ainda conosco. Mateus, capítulo 10, e no versículo 20. Pois não sois vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por meio de vós. Sabe aquela palavra rema?
dado por Deus lá do trono de Deus, e que vem ao teu coração, que ele levanta um homem de Deus com a palavra de vida, é Deus falando contigo, é Deus falando com você. Deus também fala pelo seu Espírito, a igreja, usando quem quer, através do quê? Do dom da profecia. Eu sei que muita gente já não crê mais nisso, mas você tem direito de crer naquilo que você quiser, meu amado. A palavra diz assim: o que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, consolação e edificação. E o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? E até Paulo diz: não proibais falar em língua. Eu quero que todos vós faleis língua. E nós temos que entender, quando é língua para edificação própria, quando é línguas para interpretação de palavra, profecia para a igreja, e quando é orar em línguas. Segundo, Deus fala para exortar. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, vamos ver aqui, no versículo 25. Vede que não rejeiteis o que fala, senão escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se não atentarmos para aquele que nos adverte lá do céu. Então Deus tem falado. Deus fala, ministra a sua palavra, tá? Quando fala, ele transmite vida, transforma, opera, conduz, ampara e fortalece. E Deus continua falando. Deus está procurando homens e mulheres que creiam na sua palavra, de que ele continua falando. Se você não ouviu ainda a voz de Deus, pela palavra, através de dons que falamos agora, então está na hora de você ter uma experiência profunda com o Senhor. O que nós, igreja, o que nós, servos e servas, membro do corpo de Cristo, não podemos de modo nenhum duvidar é de que Deus já não fala mais. Deus continua falando. No passado falou aos nossos pais pelos profetas, e nos últimos dias que nós estamos vivendo, que o livro de Hebreus fala aqui, né, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, tá? Tem falado a nós através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, no ministério e na ação do Espírito Santo. Amado, nós chegamos ao fim da nossa live nessa quinta-feira. Me alegro muito de poder ter ministrado para vocês essa palavra, e nós estaremos de volta na próxima quinta-feira. Gostaria de falar para você que todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30, nós temos aqui na nossa igreja, na Renovar em Cristo, um culto chamado Nas Mãos de Deus, em que você, convidado nosso, ao chegar aqui, vai participar de hinos, ouvir uma palavra de vida, de encorajamento, de despertamento, conduzido pelo Espírito de Deus, e que vai receber a oração. Amém? Não é um culto de oração, é um culto normal, mas bem curtinho, bem short. 2 hinos, palavra e oração por você, pelas suas necessidades. Traga as pessoas que estão doentes, necessitadas, carentes. Você em luta, quem sabe, familiar, no seu trabalho, na sua vida sentimental, espiritual, vivendo crises, uma grande interrogação de quem sou eu, por que estou aqui, para onde vou, por que tanta prova, luta e dificuldade. Venha ouvir a palavra e Deus vai tocar e vai mudar a sua vida. Amém? Espero que essa palavra tenha servido de enlevo espiritual e despertamento no seu coração. E o meu desejo é que Deus te cubra poderosamente com as suas
asas. E nós, como pintainhos de Deus, andemos na luz da sua palavra. Amém, amados? Sexta-feira está chegando, sábado já tem culto nas igrejas. Aqui na nossa Renovar em Cristo nós temos sábado à noite o culto dos jovens, domingo 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 15 horas, 17 e 19 horas, nós temos culto aqui na igreja, você é convidado. Especificamente 10 horas da manhã, né? Estamos passando por um ensino de liderança, ministrado pelo pastor José Paulo Nogueira, o Juca. Amém? Você que é líder, venha, participe. Mas está aberta a igreja para todos. Amém? Até próxima quinta-feira. Beijão no teu coração. Se despede o Miller na parte técnica ali, né? E eu aqui ministrando para você, pastor Paulino. Até próxima quinta, amados.